Olá, saudação a você que me assiste neste momento. É uma satisfação muito grande voltar até você e trazer hoje uma mensagem que fala sobre não tomar o nome de Deus em vão ou não falar o nome de Deus em vão. E como sempre, eu procuro sempre ouvir o que o Mestre, o Salvador, diz, porque ele é a palavra do Pai. Através dele, o Pai nos ensinou e esclarece muitas coisas. Então eu convido você a ler comigo o que está em Mateus, no seu capítulo 15, a partir do primeiro versículo, e vamos até o versículo 9 ou 10. Eu peço a você que leia todo o capítulo, não deixe de ler todo o capítulo desde o início para ter a compreensão completa do que ali se diz para nosso ensinamento. Então vamos pegar aí o que o mestre nos deixa, o que é realmente em vão para Deus. Então, aqui no capítulo 15, ele nos diz o seguinte: Então, alguns fariseus e escribas, vindo de Jerusalém, foram até Jesus e questionaram: Por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, visto que eles não lavam as mãos antes de comer? Então Jesus ponderou: E por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: honra a teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, seja punido com a morte. Jesus está chamando a atenção para a lei. Contudo, vós dizeis que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: oferta é ao Senhor a ajuda que de mim devias receber, esse jamais estará obrigado a honrar seu pai e sua mãe com seus bens. E assim, invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. Até aqui, nós podemos já refletir o que é, então, colocar o nome de Deus em vão. Então, o entendimento é muito simples, e o que é dito aqui, né? Se coloca o nome de Deus em vão quando este nome é impetrado ou é usado com a regra e doutrina criadas pelos homens. E quais são essas regras, essas doutrinas que foram criadas ao longo do tempo pelos homens? E eles dizem que se baseiam nessas regras para falar em nome de Deus. Ora, regras de homens são de homens. Então já está aí um ponto que é colocado o nome de Deus em vão. Então, essas doutrinas que foram criadas pelos homens, elas são doutrinas contrárias ao que o mestre pregou. Um dos exemplos é a prática de cultos que os homens criaram, e dentro desses cultos, a liturgia toda, a prática, o uso e o costume, e ali usam
a palavra de Deus, usa o nome Deus, impetra o nome Deus, mas nada daquilo ali foi implantado ou até originado no Mestre, no Salvador. E eu fico assim meditando aqui que muitos dizem que a Bíblia é a sua regra de fé e de vida, mas não atentam para o que o Salvador ensinou. E se você tiver a curiosidade de buscar se partiu algo do Salvador que ele tenha deixado como liturgia de se fazer um culto ao Pai, a Deus, não deixou, não se encontra isso ali. Então, se não se encontra isso na palavra do Messias, do Salvador, isso foi criado por quem? Essa coisa de que tem que cantar, tem que orar, tem que ler a Bíblia e assim está se rendendo um culto a Deus. Quem inventou isso? O mestre não foi. Então isso é uma coisa contrária que o mestre não pregou. E os homens tomam isso como regra, como regras, para que se entenda que o culto ele é feito dessa maneira, tem que ser feito dessa maneira. E outras coisas mais que os homens inventaram, não é? Que eu já fiz alguns vídeos que são os vídeos que mostram que os erros, né, da, da religião, o que a religião criou, esses cultos, a figura de sacerdotes, ceia, batismos, festas, dias, comemorações, nada disso foi deixado. Então, quando se emprega essas tradições religiosas, se anula, como o mestre fala aqui, aquilo que vem da parte de Deus, as tradições criadas pelos homens. Então é bom pensar que adorar a Deus, ele deixou dito muito claro para nós: se adora em espírito e verdade. Quando se adora em espírito e verdade, nós estamos o quê? Usando aquilo que o mestre nos deixou para fazer, e não com as tradições que invalidam aquilo que é da parte do Pai. Então, se formos estudar bem desde o começo, né? O mestre está falando de Isaías, né? E Isaías nós podemos encontrar aqui nas Sagradas Escrituras. Eu estou com a Bíblia aqui e pode se procurar mesmo no em Isaías 29 o que é falado aqui nessa questão. Eu acredito que é Isaías 29:13. Está assim dito, né? Eis que assim declara o Pai eterno: visto que este povo se chega junto a mim apenas com palavras, sem atitude, e me honra somente com o mover dos lábios, enquanto seu coração está muito distante da minha pessoa. E a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas pelos homens. Então é isso que o Salvador está nos chamando a atenção, para não colocar o nome de Deus em vão, achando que está fazendo algo bom. Onde há doutrinas e regras, especificações, tradições, usos, práticas e costumes criados pelos homens, é em vão que é colocado o nome do Pai. O nome do Pai é colocado verdadeiramente em uso na nossa prática diária. Se verdadeiramente sois meus discípulos, praticarão aquilo que eu vos mando. E o que é que o Mestre sempre nos mandou? Fazer o bem ao nosso semelhante. É tão simples viver do Espírito Santo e com o Espírito Santo em si, que é a relação sempre com o nosso próximo. O Pai está em nós e está nas pessoas.
O Pai não está em tradições, em costumes, usos, práticas, tudo aquilo que o homem criou. Então, é bom pensar nisso tudo, buscar os ensinamentos e praticamente não se deixar influenciar por qualquer coisa que seja fora do que o mestre ensina. Procure ler Cristo, procure ler Jesus Cristo, o Filho do Pai Eterno, e veja por seus próprios olhos se está o que os homens fazem condizente com o que o mestre ensinou. Por isso que em Hebreus 13, o apóstolo Paulo, ele diz no versículo 9 o seguinte: Jesus, vamos passar versículo 8, Hebreus 13, 8 e 9. Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que quer dizer isso? Que ele está vivo e suas palavras continuam sendo as mesmas. Não vos deixei influenciar pelas várias doutrinas heréticas, doutrinas erradas, porque o mais importante é fortalecer o coração pela graça. Pela graça. A graça é a palavra do Pai em Cristo. Temos que nos fortalecer em Cristo, ler mais Cristo. E não por alimentos cerimoniais. Alimentos cerimoniais é tudo isso que o homem criou. Todas as práticas litúrgicas de cerimônias, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque é assim que Deus quer. Ainda usa o nome de Deus em vão. Usa o nome de Deus em vão. E continua ele, dizendo, e não por alimentos cerimoniais. Nós temos que fortalecer o nosso coração pela graça, ouvir a Cristo, e não por qualquer alimento cerimonial. Ou seja, aquilo que os homens criaram, os quais não podem produzir qualquer benefício real para aqueles que neles confiam. Se você confia nas cerimônias, nas festas, nos rituais, nas liturgias, o que isso vai fazer por você? Absolutamente nada. Porque não é isso que salva. O que salva é a graça, é crer nessa graça. E muitas coisas outras tem, Se você quiser ir mais além, você pode ler em Colossenses, o que está em Colossenses, que também é muito edificante. Colossenses 2, 22, que eu vou ler aqui agora para vocês, está assim: todas as regras estão destinadas a desaparecer pelo uso, pois se baseiam em ordenanças e ensinos meramente humanos. Vou ler de novo. Todas essas regras, ele está falando de tudo isso que o homem criou. Tem que ler Colossenses, o capítulo 2 todo. Se puder, ler o livro todo. Todas essas regras estão destinadas a desaparecer pelo uso, pois se baseiam em ordenanças e ensinos meramente humanos. E tem a continuidade aqui no 23. Essas regras, esses regulamentos, Paulo explicando, têm de fato a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade. É a religião humana entrando. Falsa humildade e rígida disciplina. A religião, ela cobra dos homens isso. Entra para alguma denominação, veja lá na denominação se não tem isso aí. Religiosidade, falsa humildade, rígida disciplina, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Para com seu próprio corpo. Mas não tem valor algum para refrear as paixões da carne. Então, nós temos aí muita coisa bonita, e eu quero terminar aqui com o que está em Marcos, dito para nós em Marcos. Vou procurar aqui em Marcos para concluir essa questão da vã utilização do nome do Pai, que falam de Deus, e é importante saber o que realmente é colocar o nome de Deus em vão.
Então vamos lá em Marcos 7, 7. Depois você pega também e lê. Então está dito assim: em vão me adoram. Marcos, como é fácil gravar? 7, 7. Em vão, Jesus está dizendo, em vão me adoram. As doutrinas que ensinam não passam de ordenanças humanas. Em vão. Toda doutrina humana que se utiliza o nome de Deus é colocar o nome de Deus em vão. Por quê? É doutrina dos homens e não do Pai. Eu desejo que essa palavra ela lhe esclareça o que é colocar o nome de Deus em vão. E que você possa meditar, pedir ao Espírito Santo para lhe clarear cada vez mais e seguir ao único que se deve dar crédito, que é o Salvador, mais ninguém. Então o Pai nos deu discernimento para que nós possamos entender aquele a quem nós devemos ouvir, que é o Cristo, o Redentor, o Salvador, o nosso Messias, o nosso grande amigo, que trouxe o Pai até nós e nos revelou a vontade do Pai para nós. Que a sua vida seja abençoada e que nós possamos ter uma outra oportunidade, se assim nos for permitido.